Graça e paz, queridos. Este é o dia que fez o Senhor para nós. Nos alegremos nele, porque ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Deitamos e nos levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Louvado seja Deus, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvado seja Deus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, Senhor Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos estar compartilhando o capítulo 4 da Palavra de Deus do livro de Tiago. Nós estamos neste último capítulo, louvado seja o nome do Senhor. E eu convido você que está aí de posse do seu exemplar da Bíblia Sagrada, a fazer uso dele. Se não, Deus falará com você da mesma maneira. Então, no livro de Tiago, no capítulo 5, Tiago ele traz conselhos práticos da palavra de Deus e nós estamos aqui para absorver tudo aquilo que Deus tem para nós neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, diz assim: Ouçam agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos,
deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Louvado seja Deus. Queridos, nesse capítulo 5, o apóstolo Tiago ele vem falar sobre os ricos opressores. Vamos abrir aqui, um parênteses para dizer que Deus ele não é contra as riquezas. Nós sabemos que Salomão, pedindo a Deus sabedoria, o Senhor acrescentou riqueza na vida de Salomão. Nós sabemos que Jó era um homem íntegro, um homem fiel a Deus. O Senhor dava bom testemunho a respeito de Jó. E Jó era um homem, vamos dizer assim, financeiramente rico. Ele era rico. Ele tinha bois, ele tinha empregado. E a gente vê ali no capítulo 1 de Jó, a Bíblia descrevendo tudo aquilo que ele possuía, e que ele perdeu. E que depois, de todo o processo que ele viveu, o Senhor veio e ainda retribuiu tudo em dobro daquilo que Jó tinha. Então, Deus não tem problema. A palavra aqui não é contra os ricos, mas contra a opressão, contra a riqueza adquirida de maneira injusta, ilícita, Às vezes até às custas de um trabalho de escravidão, de exploração. É sobre isso que Tiago vem falar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a dizer: chorai e pranteai as vossas misérias, porque sobre vós há de vir. Tiago começa a dizer que para essas pessoas que oprimem, para essas pessoas que estão nessa condição de riqueza ilícita, tem pessoas que fazem tudo por dinheiro. Queridos, o dinheiro, ele não é uma coisa ruim. A Bíblia diz que o dinheiro serve de sombra, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Há pessoas que casam por dinheiro, as pessoas que separam por dinheiro, as pessoas que matam por dinheiro. Então, muitas pessoas, não é todo mundo, por dinheiro são capazes de muitas coisas e coisas horrendas. E Tiago aqui ele está falando sobre isso, sobre esse tipo de pessoa que se enriquece com meios ilícitos. É sobre isso que ele está falando. E ele diz que para este povo virá uma condenação, virá um juízo da parte de Deus. Queridos, onde tiver alguém oprimido, Deus está ali contemplando. Vocês lembram que quando Deus chamou Moisés, ele disse assim: Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho visto como o faraó está fazendo com eles. E eu vou me levantar. Aonde houver um oprimido, Deus vai se levantar a favor dele. Deus é Deus dos oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que ele diz: venha a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Deus, ele toma a causa do oprimido como dele. Ele não deixa passar de maneira, vou dizer assim, negligente. Ele não apenas vê, ele vê e se levanta. Ele diz: Moisés, eu tenho visto e eu vou me levantar, eu vou agir. Então, quando nós vamos abrir um negócio que nós precisamos admitir funcionários, vou dizer assim, o Tiago está falando para essas pessoas, nós temos que saber que trabalhador, ele tem direito, ele tem deveres, mas ele tem também direito. E que é de Deus que essas pessoas recebam o seu direito. A Bíblia diz também que o trabalhador é digno do seu salário. Se você tem uma loja, se você é algum tipo de empreendedor, é importante que você saiba que Deus, ele vê como você trata os seus funcionários. Que para que a sua empresa seja bem sucedida, é importante que você anote, que você guarde isso no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos espancar os servos, nós não devemos maltratar o servo, porque naquele grande dia nós daremos conta ao Senhor. E Tiago ele está falando sobre isso. E ele fala assim: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Veja que aqui ele fala sobre o esbanjar da riqueza, A demonstração é ouro, é prata, vestes, Esse luxo todo, o Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a descrever a riqueza,
a luxúria, a manifestação daquela glória toda que aquele rico tinha. E ele diz assim, então tudo apodrecido, isso aí vai dar testemunho contra você. Porque, querido, se o ouro e a prata se enferrujaram, é porque não estava nem fazendo uso. É um rico avarento, sabe? Ele retém mais do que o que ele precisa. Em troca de quê? A base de quê? Do suor alheio, muitas vezes. É desse rico aqui, opressor, desse mau empreendedor, desse mau empregador que Tiago está falando. Lembramos que essa palavra não é para todos os ricos. Havia pessoas ricas que serviram ao Senhor, como Barnabé, como Jó, como Salomão, e ainda no Novo Testamento, o Senhor fala de mulheres que serviam ao Senhor com os seus bens. Então, Deus não é contra o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, ao querer enriquecer de maneira ilícita, está disposto a tudo por isso. É sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, eis que o salário, olha para isso, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja que essa pessoa aqui, esse rico, ele estava retendo o trabalho o salário do trabalhador. Ou então ele estava diminuindo o salário. Será que ainda há isso nos nossos dias? É claro que há, né? É uma palavra para aquele tempo e para a nossa atualidade também. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que estava acontecendo aqui? Deus estava vendo o que estava acontecendo. Querido, Deus ouve, Deus vê. Sabe, eu gosto daquele versículo que diz assim, Deus não dorme nem cochila para cuidar de nós, para zelar, mas também Ele tapar da nossa vida o tempo todo, a cada minuto da nossa vida. Deus, Ele ouve, Ele vê como nós procedemos, até mesmo dentro da empresa, do estabelecimento, sabe? Deus, Ele não é só o nosso Deus no momento de culto, dentro da congregação, para dar glória a Deus e aleluia, não. Ele é o nosso Deus também quando nós estamos empreendendo. Ele é o nosso Deus também na maneira de tratar os nossos irmãos. Vocês estão compreendendo essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. E o que estava acontecendo aqui? Esse rico, ele estava estocando, né? E ele não cumpria a sua obrigação, o seu dever com os seus trabalhadores. E ele diminuía o dinheiro das pessoas que ceifavam ali na sua terra. E o Senhor disse, eu estou ouvindo, assim como ele ouviu o clamor do povo dele lá no Egito, sendo oprimido, né, por Faraó, ele ouve também o clamor do trabalhador. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas pessoas, querido, que trabalham em empresa de grandes empresários ou pequenos, que não precisa ser tão grande assim para acontecer isso aqui. Louvado seja Deus. E o que acontece? Pessoas que trabalham na empresa e que ficam padecendo com seus salários atrasados e às vezes quando vai receber, ainda tem cada desconto absurdo, ilícito, entende? E o que é que Deus está dizendo? Eu estou vendo. Se você for um trabalhador que está numa empresa, está passando por essa dificuldade, o Senhor está dizendo, eu estou vendo e eu vou me levantar ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E para você que é empreendedor e que está agindo de maneira irresponsável, está faltando com sabedoria com seus funcionários, o Senhor está dizendo, ajeita esse negócio aí. Seja um bom patrão. Paga o salário do trabalhador certinho. Porque, querido, o rico, ele esbanja, ele toca, ele tem reserva, mas o pobre, ele trabalha para comer, para vestir, para sustentar a sua família. Não é justo que o rico ele esteja desfilando no shopping, ele esteja fazendo viagens internacionais ou nacionais, né? Pode ser. Enquanto o seu trabalhador está preocupado com a conta de luz, sendo que ele trabalhou e a Bíblia diz que ele é digno do seu salário. Entende? Isso é maus tratos. Isso é maus tratos. Quando eu coloco alguém para trabalhar para mim e eu lanço descontos absurdos, invento de desconto, né? Porque ainda tem isso também. Invento de desconto, além das coisas que a gente já paga, ainda tem esses que colocam mais coisa. E quando você não paga o trabalhador, Deus ele está vendo. Deus ele está vendo e ele não aprova essa situação. Deus é Deus também das causas sociais e ele não aceita, ele condena
injustiça social e econômica. Entende? Deus, ele é o Deus das causas dos oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não quer ser oprimido, não oprima ninguém. É isso que o Senhor diz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala lá no Velho Testamento para você não oprimir o estrangeiro, porque você já foi oprimido. Então, é tão ruim ser oprimido porque vamos oprimir os outros. Geralmente aquilo que não queremos para nós não fazemos com o outro. Se queremos receber o nosso salário, se queremos viver bem, por que o outro não vai querer também? Por que nós vamos dificultar isso? Lembramos que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo é semelhante a este, amar o teu próximo como a si mesmo. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. É mentiroso. Porque se você não ama o seu irmão que você está vendo, quanto mais a Deus. Então, o amor de Deus é manifesto, o amor que nós dizemos que temos a Deus é manifesto através também do amor que nós temos com os nossos irmãos. Compreende? Pode dar um glória aí? Louvado seja Deus. E vamos mais. E diz assim: deliciosamente vestiste sobre a terra e vos deleitaste e cevaste o vosso coração como um dia de matança. Me lembra muito aquela passagem daquele rico insensato, né? Que ele dizia assim, ficava construindo celeiro, destruindo celeiro, estocando, engordando o coração dele, né? E ali se preocupando só com isso, amontoar, e esse rico aqui que Tiago está falando era da mesma maneira, deliciosamente investiste sobre a terra, vos deleitaste, tá aí, né, engordando seu coração, mas tá vivendo na regalia, tá vivendo na luxúria, mas condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu, louvado seja o nome do Senhor. Há muitos ricos que são ricos financeiramente e ricos também espiritualmente, né? Há pessoas, o apóstolo Paulo fala a Timóteo que ele oriente, né? Tá lá em 1 Timóteo 6, 17 e 19, que Timóteo oriente aos ricos que eles também devem enriquecer em boas obras. E há pessoas, querido, que são ricos financeiramente, mas são ricos também para com Deus. São pessoas que repartem de boa mente, são pessoas que fazem as boas obras, né, que estende a mão ao necessitado, que tem empresários que são maravilhosos, que os empregados trabalham para ele de coração mesmo, sabe, que quer se aposentar ali naquela empresa, de tão bem tratado que ele é. E esse é o desejo de Deus para todos os empresários, para todos os empregados, para todo o ambiente, né, empreendedor, que o empresário pague o seu salário ao trabalhador e que o trabalhador também tem os seus direitos, mas tem os seus deveres. A Bíblia diz que o trabalhador deve trabalhar na presença e na ausência do seu patrão e que deve fazer aquilo como ao Senhor. Veja que ambiente de trabalho maravilhoso, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas conhecem as suas responsabilidades e não se omitem, né? Lembramos que Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E é isso aqui que a palavra de Deus está falando para os empreendedores, para os ricos, né? Só que ele está trazendo aqui que ele não se agrada de ricos opressores que retêm o direito do trabalhador, pessoas ambiciosas que enricam de maneiras ilícitas, louvado seja o nome do Senhor. Vocês compreenderam essa palavra? Então, mas não é maravilhoso quando Deus está dentro de uma empresa, quando a vontade dele é respeitada, é praticada, né? E que você chega lá, você vê o trabalhador dando, né, o seu coração ali em tudo que ele faz, que o empregado também, o patrão, ele paga direitinho. Que coisa maravilhosa, que ambiente propício para a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, querido, em toda a área da nossa vida, tá? Então, você que é um empreendedor, eu desejo que a bênção de Deus seja sobre os teus empreendimentos, sobre a sua vida, que você seja canal de bênção na vida daqueles que estão ali, né, sobre a sua autoridade, aqueles que estão ali prestando serviço a você, louvado seja Deus. E você que está dentro de uma empresa,
e esteja sendo vítima de opressão, o Senhor está dizendo: eu vou me levantar a seu favor. E se você é empregado, está numa empresa maravilhosa, em que você tem esse patrão tão maravilhoso, trabalha de coração, trabalha só na presença não, mas também na ausência do patrão. Faz como para o Senhor, louvado seja Deus. Não faz nada nem murmurando, nem com contenda. Dá glória a Deus pelo teu trabalho. Amém? Que Deus nos abençoe e essa palavra fique fixada no coração de vocês, assim como a palavra de Deus estava no coração de Davi, que ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toma todos os empreendedores nas tuas mãos, todos os trabalhadores, Pai, que eles possam, Senhor, guardar essa palavra no coração, que possam ser abençoados, que o trabalhador, Senhor, ele possa desfrutar do suor do seu trabalho, porque é assim que a tua palavra diz, e que, meu Pai, aquele que empreende, aquele que tem empregados, meu Pai, ali sob o seu comando, que possa cumprir, Senhor, com todos os direitos do trabalhador. Deus, em nome de Jesus, que eles possam trabalhar em amor, que eles possam trabalhar em unidade, porque a tua palavra diz que na unidade o Senhor derrama a tua bênção. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, tanto, Senhor, os trabalhadores, como, Senhor, aqueles, meu Pai, empregadores. Deus, em nome de Jesus, e que, meu Pai, se houver entre nós, Senhor, algum, Pai, rico, empreendedor, que esteja, meu Deus, enriquecendo de maneira injusta, fazendo uso do suor dos outros para enriquecer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração, Pai. Que essa pessoa, Senhor, assuma as suas responsabilidades com os seus trabalhadores, em meio à sua empresa, que saiba tratar com respeito, com amor, pagando aquilo que lhe é devido, que é o seu salário. Deus, em nome de Jesus, para que o trabalhador possa ter pão à sua mesa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, todas as empresas nas tuas mãos. E aonde houver, Senhor, em nome de Jesus, um rico opressor, Pai, converte, Pai, toca no coração, que essa palavra, que a tua verdade chegue ao coração deles. Pai, em nome de Jesus, e onde houver um trabalhador sofrendo, Senhor, estende a tua mão como o Senhor estendeu para o teu povo ali no Egito, Senhor, dando livramento da opressão. Pai, em nome de Jesus, e os empreendedores, Senhor, que estão agindo segundo, Pai, a tua palavra, e os empregados também, Senhor, ser com eles, Pai, que eles venham prosperar cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém.